Memórias de um colecionador. Lembranças. Lembranças a respeito mais especificamente de nomes. Nomes de objetos, de personagens, de grupos, enfim. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Esses dias atrás eu estava pensando numa série de questões que estão relacionadas aos nomes dos personagens, objetos e coisa e tal, e o jeito que eu falava, e tem coisa que eu não sei falar certo até hoje, mas era o jeito que eu achava para falar, porque era o jeito que estava escrito, então você lê do jeito que está escrito, que fica mais fácil, né? Uma das questões que acontecia comigo, eu não sei se acontecia com você, era justamente, por exemplo, a Sonja. A Sonja, que na verdade é a Sônia, eu sempre pronunciei Sonja, porque estava escrito Sonja, então por que vai ser Sônia? Né? Porque é outra língua? Porque lá onde foi criado era assim que falava? Pois é, mas eu falava Sonja. E para ser bem sincero, eu continuo falando Sonja até hoje, mesmo sabendo que é Sônia. Porque eu acho até mais bonito Sonja do que Sônia, para ser bem sincero. Mas talvez você fale Sonja também até hoje, comece a falar Sônia, ou consertou isso por aprender a falar direito, quem sabe. Um outro nome, por exemplo, que a princípio eu dei duas pensadas para ver exatamente como se falaria, seria o Wolverine. Seria um Wolverine ou seria de fato Wolverine? E aí eu peguei mais o esquema do Wagner com W, né? Falei, deve ser Wolverine, e depois eu vi que realmente era, ficou mais fácil. Mas também tinha a Shield, que eu chamava de Shield, porque era assim que estava escrito, eu era moleque, e enfim, né? Inglês de escola você sabe como é que é, e a gente também não prestava muita atenção também no inglês da escola. Depois eu aprendi que era Shield, mas eu falava Shield, e uma coisa que me deu o que fazer para falar certo foi justamente os X-Men, justamente porque eu falava X-Men, e eu gostava muito de X-Men, porque aquilo era um X, né? É um X, não é um X, é um X, então eu falava X-Men. E aí veio o Heróis da TV número 100, e lá estava escrito, tinha a letra X, que em inglês se pronuncia X, seria então X-Men. E eu olhei e falei, e continuei falando X-Men do mesmo jeito. Eu só fui parar de falar X-Men quando apareceu aquela animação da década de 90, e depois filme, essas coisas, né? Então, para não ficar falando errado, se é que é errado, eu comecei a falar X-Men justamente por conta disso daí. Mas por muito tempo eu fui na banca atrás do gibi do X-Men, e eu comprava o X-Men do mesmo jeito, não era nem Man, não era Man, o X-Men, e dava tudo certo numa boa, e lia aquilo lá tudo numa boa, tranquilamente. Um nome, por exemplo, que eu fui aprender a falar porque eu fui corrigido por um amigo, foi justamente o Jason Todd, onde eu chamava ele de Jason. Era o Jason Todd. Por quê? Porque estava escrito Jason, é J-A-S-O-N, então é Jason, né? E é Jason, e eu lá ia saber que era Jason. Aí um amigo meu me corrigiu uma vez, o cara, não é Jason que fala não, é Jason. Ele achou até engraçado eu falar Jason, eu falei, foi aí então que eu aprendi que o Jason era Jason. Não só isso, veio também o bendito do Mjolnir, né? O martelo do poderoso Thor, que por muito tempo eu chamei de Mjolnir. Por quê? Porque é o jeito que está escrito, pomba, Mjolnir, então é assim que fala. E aí eu descobri, inclusive por meio do filme, né, que era Mjolnir. Falei, olha, rapaz, o nome do negócio é Mjolnir, que coisa, hein? E aí a gente vai aprendendo, mas vai falando errado, mas entende do que está falando, não é não? E isso tudo faz parte da nossa cultura de aprendizado, de leitor de quadrinho, que passa por essas coisas muitas vezes. Você já falou alguma coisa errado, fala errado até hoje, escolheu não falar certo mesmo sabendo certo, enfim, como que você lidou com essas questões, com mudanças, ou você nunca teve problema com nada disso? Ou é uma coisa que foi muito só minha, ou de uma ou mais pessoas. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E fazendo um pedido, se você for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, o link está na descrição do vídeo. Valeu mesmo pela força, pelo apoio constante de vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.